Olá, saudações queridas e queridos alunas e alunos. Na videoaula de hoje, iniciaremos os estudos sobre a simulação de cenários e sua importância para o planejamento de projetos sociais. Então, o que são os cenários? O que é uma cena, uma fotografia da realidade? Podemos dizer que cenários se modificam com o tempo? A resposta é sim, cenários se modificam. Um exemplo disso é que nunca visitaremos o mesmo lugar, a mesma praia, o mesmo morro, pois mudanças acontecem a todo momento, modificando cenas, paisagens, comportamentos. Essas mudanças afetam até mesmo a sociedade. Por esse motivo, precisamos analisar cenários sociais, cenários econômicos, cenários políticos, ambientais, e em nossos projetos sociais. Sendo assim, qual a importância da simulação de cenários para o planejamento de projetos sociais? Podemos imaginar que cenários sociais, cenários políticos, cenários econômicos estão em contínua transformação. E tais mudanças impactam a vida de cada um de nós e as nossas necessidades coletivas. Crises econômicas podem surgir, o desemprego pode aumentar, representantes políticos são eleitos, a fome pode crescer diante de uma pandemia de saúde, tal como observado na pandemia Covid-19. Dentre outros fatores, podemos pressupor que a realidade social é complexa e está se transformando a todo momento. Por esse motivo, precisamos conhecer essa realidade e prever cenários futuros para conseguir planejar nossas ações, especialmente aquelas ações que se dirigem às pessoas que são afetadas por essas mudanças, tal como as pessoas que vivenciam o desemprego, a fome, ou que sofrem com as decisões de políticos incapazes. Frente a esse tema, entendemos que a simulação de cenários é uma importante ferramenta utilizada no planejamento estratégico de organizações. É através da simulação de cenários, especialmente a previsão de possíveis cenas futuras, que se pode imaginar realidades e prever estratégias para resolver os possíveis problemas que surgem desta mudança de cena. Nos projetos, a simulação de cenários serve como um importante instrumento, pois antevê problemas que possam comprometer o resultado da ação. Desse modo, o que podemos compreender por simulação de cenários? Podemos entender que a simulação de cenários é uma forma de análise externa de cenas futuras, as quais ainda não ocorreram, mas que, devido a tendências observadas na cena econômica ou social, essas tendências podem vir a se materializar. Um exemplo é o aumento do desemprego e a tendência social de aumento da pobreza e o agravamento do trabalho infantil, que nada mais são do que consequências, desse cenário de aumento do desemprego, aumento da informalidade do trabalho. Dessa forma, através da simulação de cenários, é possível avaliar os caminhos e meios para se atingir objetivos e metas do projeto,
a simulação de cenários se torna uma ferramenta importante para avaliarmos ações futuras, identificando possíveis dificuldades que venham a atrapalhar os resultados do projeto. Como exemplo, podemos citar o corte de repasse de recursos públicos a ONGs devido à crise econômica decorrente da pandemia Covid-19, ou seja, uma problemática bem recente, né? Tal redução de verbas pode impactar os projetos que estão sendo executados por essas ONGs, tal como requisitando, né, desses gestores ações preventivas. Ações preventivas como, por exemplo, novas fontes de financiamento dos projetos, novas parcerias, ou mesmo a redução das ações que estão sendo desenvolvidas para que os custos delas possam ser reduzidos igualmente. Portanto, a simulação de cenários pode ser construída a partir de cenas básicas e suas tendências. Nesse sentido, como exemplo de tendências que afetam diretamente a execução de projetos sociais, podemos destacar o cenário político, o cenário econômico, o cenário tecnológico, o cenário social, ambiental e outros cenários relevantes. No cenário político, por exemplo, podemos destacar as mudanças de governo, as descontinuidade, né, dos programas e projetos sociais, um pouco recurso destinado para as políticas sociais, né, como problemáticas do cenário político que podem impactar os projetos sociais. Já na área econômica, podemos destacar a pandemia Covid-19, né, e a crise econômica dela decorrente, o aumento do desemprego, do trabalho precário, o aumento do trabalho informal, né, que desprotege muitas pessoas do direito trabalhista, né. Também podemos destacar no cenário tecnológico, né, a emergência da sociedade da informação, das exigências desse estágio do desenvolvimento, letramento digital, né. No cenário social, podemos observar as tendências de aumento ou não redução, né, da desigualdade social, aumento da pobreza, né. No cenário ambiental, podemos destacar as devastações ambientais da Amazônia. E enquanto outros cenários relevantes, podemos destacar aqueles que são pertinentes à realidade em que o projeto é executado, né? A micro-realidade em que é executado o projeto. Desse modo, a partir da análise das tendências desse cenário, busca-se avaliar as oportunidades, né, aquelas que possuem impacto positivo, e as ameaças, aquelas que possuem impacto negativo existentes. Gravem essas palavras, oportunidades e ameaças. Por exemplo, a pandemia Covid-19 mostrou-se como uma grande ameaça ao cenário econômico e ao cenário social. Contudo, a partir das medidas de isolamento, novas alternativas começaram a ser pensadas em termos de educação, por exemplo, tal como a qualificação do ensino remoto, né? E novas frentes de ação à política de assistência social, por exemplo, tal como o benefício emergencial, o qual reforça a importância de uma renda mínima à população. Podemos nos perguntar: esse cenário poderia ser previsto? Apesar dos especialistas, dos epidemiologistas alertarem que há muito tempo, né, havia o risco de a possibilidade de ocorrência de um surto de um vírus ou de novas pandemias a nível mundial,
pouco se imaginava sobre o nível do dano que a pandemia Covid-19 causaria. Contudo, podemos elencar que crises de saúde e agravamento das desigualdades, as quais passam a requisitar a atenção e atuação do poder público mediante benefícios emergenciais, tal como os que foram implementados, são cenários que podem ser de alguma forma previstos, pois são questões ainda não solucionadas e que voltam a ocorrer com o passar do tempo. E essa é a dinâmica da simulação de cenários futuros. Nesse sentido, cabe compreender que os cenários podem ser medidos de diferentes formas, e cada medida poderá propor uma ação mais leve ou mais intensa. Desse modo, podemos analisar os cenários a partir de uma escala que pode ser otimista, realista ou pessimista. Gravem essa escala: otimista, realista ou pessimista. Ou seja, precisamos prever quais possíveis ações implementaremos em um cenário pessimista, em um cenário realista ou em um cenário otimista. Somente assim poderemos estar preparados para as mudanças que a realidade social coloca aos projetos sociais. Desse modo, a partir dos cenários, é possível prever ações. Contudo, cabe destacar que a simulação de cenários parte de um planejamento pré-existente. Sendo assim, projetar cenários futuros pressupõe a realização das perguntas corretas, a partir do que já possuímos como escopo do nosso projeto. Em síntese, os conteúdos trabalhados nessa videoaula nos permitem sugerir que a simulação de cenários é uma ferramenta da gestão que possibilita prever cenários futuros para que estratégias e soluções possam ser pensadas e construídas por gestores e por suas equipes. O uso da simulação de cenários em projetos possibilita a análise dos caminhos que podemos trilhar caso a situação problema realmente ocorra. Dessa forma, a simulação de cenários realistas, pessimistas ou otimistas possibilita que estejamos preparados para a identificação de meios e ações necessárias para atingir objetivos e metas. Dessa maneira, no estudo proposto nesta videoaula, identificamos o significado da simulação de cenários e sua utilidade enquanto ferramenta de gestão para projetos sociais. Muito obrigado pela atenção e até breve.